porque o convênio tem todas essas regras. E quando você, de certa forma, é obrigado a atender 4 pacientes, 5 pacientes por hora, gente, é um paciente a cada 15, 12 minutos. Eu terminava o dia numa angústia, numa sensação, será que eu não estou deixando de olhar um exame de alguém Com adequadamente? medo de engolir mosca. Eu estava com medo de estar fazendo mal para aquelas pessoas ao invés de estar fazendo bem. Nossa. Porque em 15 minutos, como é Isso que eu é lia forte, exame, hein? como é que eu prescrevia, como é que eu via a história. Eu atendia, eu chegava e pegava o paciente na porta, já ia colocando na balança, já ia passando fita métrica, ia conversando e não sei o quê, senta 5 minutos, né? Então, é um negócio, eu terminava mal, muito mal o dia. Consultório cheio. Então, em todos os lugares eu tinha consultório cheio. Onde eu tinha o maior grau de conforto era no consultório particular, porque no consultório particular eu dizia, eu só atendo particular, eu atendo no tempo que eu quiser, eu ponho a agenda do jeito que eu quiser. Então, isso fez eu, no particular, dizer, aqui eu consigo atender sem pressa, dar o atendimento que eu acredito que o paciente merece e eu, como profissional, mereço também, porque eu não estudei para não conseguir aplicar o que eu estudei numa consulta de 12 minutos. Uau. Porque a gente não consegue. Não consegue. Cara, eu quero agradecer a você, Cláudia, por estar trazendo assim, sem lentes, sem papas na língua, a realidade nua e crua. Isso é ruim para o paciente, inclusive, porque ele não está seguro, ele tem uma falsa sensação de segurança ou uma falsa sensação de ganho financeiro quando ele usa uma consulta do convênio onde ele leva 2, 3 meses para conseguir ser atendido, porque essa era a realidade da minha clínica em tempo de espera. Do outro convênio que eu atendia no ambulatório deles, o meu era 3 meses de espera e não tinha vaga porque eles não agendavam mais do que 3 meses para frente. Nossa. E aí, toda vez que eu chegava, tinha gente na porta pedindo encaixe de consulta. Você ainda passava por essa pressão. Sim. Meu sim. Deus do céu. De atender, de ter que atender, e De encaixar. de encaixar e de abrir horário extra para ir atender sábado de manhã, sábado à tarde, no ambulatório, porque estava acumulando e é aquela história. Ai, tá reclamando, tá tendo reclamação, o coordenador vem e te fala, ai, mas a tua agenda não tá dando conta. O paciente agenda a primeira consulta Ainda e não tem a consegue agendar o cobrança do retorno. convênio. Exatamente, tem toda aquela cobrança. E não é bom para o paciente, porque ele também não está sendo submetido a uma boa consulta quando ele espera 3 meses para uma consulta em que ele tem uma história grande para contar e ele nem consegue contar a história. E a realidade que a gente tem é muito médico hoje que não levanta a cabeça para olhar para o paciente. Nesse convênio que eu atendi, olha só que louco, no ambulatório que eu atendia tinha um endócrino na minha sala do lado, que era um ambulatório que a gente fazia especificamente de emagrecimento, era só emagrecimento. Então, o foco era emagrecimento. A paciente quer consulta de emagrecimento, a consulta era só de emagrecimento. O endócrino que atendia na sala do lado, ele não pesava o paciente. Na primeira consulta, você compra a sua balança e você já vem pesado e você vem medido. Porque não dava tempo. É, Devia ser para economizar tempo. Exatamente. Eu ainda recebia, porque para mim era um absurdo eu não pesar e não ver o peso, né? Até porque quando a gente trabalha com emagrecimento, a gente sabe que o que o paciente refere e o que a gente vê, às vezes tem uma desconexão, né? Sim, sim. E aí eu já recebia na porta e já ia levando para a balança, mas o meu colega do lado não. Ele falava, não, primeira consulta eu já digo para a pessoa comprar a balança parcelado lá nas Casas Bahia, 12 vezes de R$12. Meu Deus. E eu não peso. A gente tá rindo aqui, mas é trágica essa realidade. Sim, e que é o ruim pior pra todo mundo. é a realidade e é ruim para todo mundo. É ruim para o paciente que é usuário desse convênio nessas condições, para o médico que sacrifica a qualidade da consulta para se encaixar nas regras do convênio. Meu Deus, Cláudia, quando você estava lá no seu consultório particular, que era outra experiência, como que você se sentia? Você contou muito a sua sensação atendendo ali convênio naquela pressão de 12 a 15 minutos e na hora que você tinha a vivência ali do consultório com mais tempo, para você como médica, qual era o sentimento, a sensação? Aí era um sentimento que sim, eu tô no lugar certo, fazendo o que é certo, eu tô atendendo o paciente no tempo que ele precisa para eu ouvir a história, porque na nossa área de emagrecimento, e eu vou falar especialmente para mim, nutróloga, eu sou a última linha de escolha para ele, porque normalmente ele já tentou o cardio, ele já tentou o endócrino do convênio,
ele já tentou o clínico geral, o ortopedista, o mundo. Até porque nutrologia, especificamente, até hoje é uma especialidade mais rara. E é uma especialidade que carrega alguns mitos, alguma coisa. Então, a pessoa, quando chegava em mim, ela tinha um histórico para trás de tentativas de emagrecimento, que deve ser parecido com o endócrino também. Sim. Porque também é uma especialidade que também não é tão comum, não é tão frequente, não tem tantos endócrinos assim. E uma característica do próprio paciente que busca emagrecimento, ele vem de múltiplas tentativas. E ele vem picando. Isso. Então, principalmente para ele chegar na decisão de vir para uma consulta particular, que lá em 2015 a minha consulta já era R$500. Então, hoje a gente está em 2024. Então, 2015 sua consulta era R$500. Isso. Eu já posso só pontuar, Uhum. porque um dos maiores desafios que eu vejo em colegas médicos, Cláudia, é precificar a consulta. Uhum. Eu, pelo menos, comecei como endocrinologista formada na USP, cobrando R$150 pela minha consulta. Então, eu não tinha a visão de empreendedorismo, de precificação, de posicionamento, que você já teve o privilégio e a competência, o mérito de ter trilhado uma jornada antes, você já se posicionou. Foi teu primeiro valor de consulta particular, foi 500? Não, foi... Mas já era high ticket, vamos já dizer. Era pra high época. ticket. Já era 300. 300, então, mas a gente está falando de 2015. 2015. Caramba. Então, destacar isso, o médico, exatamente por várias questões, e até se usar o parâmetro do convênio, que muitas vezes paga 30, 40, 50 reais por consulta, ele tem dificuldade de precificar a consulta e de cobrar mais que a média. Uhum. Porque como a maioria dos médicos é, podemos dizer assim, refém de todo esse contexto, dessa ideologia, dessa cultura, todo mundo cobra ali muitos, 200, 300 reais, e quem vai cobrar um pouquinho mais que isso já se sente, às vezes tem medo de ser excluído, de ser criticado, de ser julgado, mercenário. Tem uma pressão social. Então, você já cobrava R$500 nesse consultório, nesse momento? Nesse momento, eu confesso que foi fácil para mim cobrar, porque foi uma decisão. Não era também, naquela época, e eu tô sendo honesta agora, naquela época não era a minha renda principal. Mas era uma coisa que eu precisava fazer. Eu precisava poder mandar na minha agenda. Uau. Cobrar um valor diferenciado para que valesse o tempo que eu tô com aquele paciente, entendeu? Então, eu comecei com um paciente a cada 30 minutos e depois eu subi o valor da consulta e passei para um agendamento por hora. Então, assim, para mim, o consultório é onde eu posso fazer o meu trabalho no tempo correto, do jeito correto, naquilo que eu acho que eu posso ou que eu acredito que eu tenho que entregar para o paciente e aquilo que o paciente merece receber de tempo. Então, ali, e chegou um tempo que o consultório, ele realmente estava lotado todo o tempo, apesar de ter uma consulta já high ticket naquela época, entendeu? Ticket. Cláudia, isso é muito legal que você está trazendo, né? O consultório como esse lugar de liberdade para você entregar uma medicina de qualidade para o paciente. Eu quero só aproveitar e fazer uma pontuação. Tem muitos médicos e até colegas médicos, por exemplo, que criticam o passo que o médico dá ao fazer seu consultório, porque acha que esse é um passo egoísta, que o médico não está pensando nos pacientes do convênio, não está pensando nos pacientes da saúde pública, do SUS, está querendo atender só particular. Mas deixa eu te convidar para essa visão que a Cláudia está trazendo aqui agora. Criar o seu consultório particular é criar a realidade de trabalho para entregar a medicina de qualidade que o paciente merece, o tempo de consulta que ele merece, a atenção que ele merece, a escuta qualificada do médico que ele merece. E foi isso que te impulsionou a criar, porque como você falou, não era a tua renda principal, nem era dinheiro. Você não, o primeiro passo que você deu não foi motivada pelo dinheiro. Não. Era para entregar a medicina que você acreditava que seu paciente merecia e que você, pelos anos de estudo, merecia também. Sim, exatamente. Demais. E aí eu fui fazendo essa migração, até que eu cheguei num ponto que eu falei, não é honesto comigo, não é honesto com o paciente, eu continuar ganhando 20 e tantos reais por consulta. E aí eu fechei a clínica. Você fechou essa clínica? Fechou o contrato com esse convênio? Acabou tudo. Acabei tudo. Fechei a clínica por completo.